Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como é que estão hoje? Estão fazendo a higienização direitinho? Muito bem. Então, o que foi que a gente viu ontem? Quem lembra? História, não foi? Muito bem, onde a gente viu o ciclo do ouro. E na parte do nosso São João, a gente viu o quê? Quem lembra vai me dizer? Muito bem, as danças e as músicas, né? Hoje a gente vai para mais uma parte do nosso trabalho, onde a gente vai falar sobre as tradições juninas. O que significa fazer uma bandeira, uma fogueira, por que usar aquelas bandeirinhas para enfeitar, tá, gente? Por que soltam fogos de artifício? A gente vai ver hoje um pouquinho sobre isso aí, tá? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre ciências, tá? Aqui sobre as plantas. Mas o que, tia Bárbara, sobre as plantas? A gente vai ver como é que ela é feita, tá, gente? Como é que essa planta respira, como ela transpira, aquela questão toda do processo da fotossíntese, tá? E como é que isso acontece, essa fotossíntese, como é que ela acontece? A partir de quê, tia Bárbara? Do que a planta precisa para realizar esse processo da fotossíntese? Então, gente, ó, vamos juntinho hoje. E lembrando, as nossas operações hoje é no caderno. Então, ó, dá uma pausezinha aí, rapidinho no nosso vídeo. Corre lá, pega o caderno e um lápis para escrever, tá, gente? As nossas operações que hoje será no caderno, tá bom? Então, ó, vamos embora juntinho hoje, mais uma vez dançando um forrozinho, tá? E vamos lá para as nossa aula. E hoje também tem atividade maker. Vamos lá! Bom, gente, agora as nossas operações, tá? A tia Bárbara, no final, vai deixar uma fotozinha para quem não conseguir copiar, conseguir copiar no final do nosso vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Tia Bárbara botou 4 operaçõezinhas para vocês aqui, tá? Uma de adição, uma de subtração, uma de multiplicação com 2 números e uma de divisão com um número só. Tá certo, gente? Então, vamos fazer só a letrinha A, tá? Que é de adição, onde todo mundo já sabe fazer. Então, vamos lá. Vamos aqui somar, né? Então, 7 mais 5, quanto é? 12, que vai 1. 6 mais 2, 8. Com mais 1, 9. 3 mais 4, 7. E 9 mais 1, 10. Então, fica quanto? 10.792, né, gente? Então, agora, tá? E a Bárbara também, vamos fazer também a subtração, né? Subtrações vocês a gente já viu, então vocês já estão sabendo. E vocês fazem a de multiplicação e de divisão aí em casa, tá? Então, vamos lá. A gente não pode tirar 7 de 13, então é 7 para 13. 7 para 13, quanto é, gente? 6. Muito bem, ó. Bota o 6 e vai umzinho aqui. Então, 9 menos 2, 7, né, gente? 9, a gente pode tirar 9 de 5? Não, então é 9 para 15, que é quanto, gente? 6 também, que vai umzinho aqui, ó. Então, 4 menos 3 fica quanto? 1. Então, aqui, ó, 1676, tá certo, gente? Então, agora, vamos lá falar sobre o nosso São João, que até tia Bárbara hoje está, ó, de trancinha, tá bom? Então, vamos lá ver o que faz parte da nossa tradição do nosso São João. Gente, sobre as nossas tradições juninas, como tia Bárbara falou, se destacam essas daqui, ó. A fogueira, os balões, os fogos de artifício e as bandeirinhas. Então, o que é que significa, tia Bárbara, a fogueira? A fogueira, gente, geralmente ela é o quê? Ela representa, tá, a comemoração dos santos, ou seja, dos Santo Antônio, São Pedro e São João, né? E como também é tempo de época de chuva, entre junho e julho, também significa que ela também ajuda a aquecer essas pessoas nas festas juninas. Porque geralmente, no interior, principalmente, as pessoas fazem toda a sua festividade do São João ao redor da fogueira. Então, é para isso que uma das tradições é a fogueira, tá certo?
Outra tradição também são os usos de balões, tá? Porém, a gente sabe que esses usos de balões hoje aqui no Brasil são proibidos. Mas por que, tia Bárbara? Porque esses balões, gente, eles tinham o quê? Tinham fogo e subiam para o céu. Só que o perigo estava quando esse balão descia, gente. Por quê? Porque às vezes ele atingia a rede elétrica, né? E as pessoas ficavam sem energia em casa. Ou então atingia algum lugar de alguma floresta ou mata e tocava fogo naquele lugar. Fazendo o quê? Acontecendo um enorme incêndio. Ou então também podia cair na casa de alguém e também pegar fogo aquela casa, um carro, entre outras coisas, tá, gente? Então, o uso de balões sempre foi proibido, agora é proibido. Mas também eles simbolizam o quê? Para anunciar que era o início do São João, tá certo, gente? Agora, os fogos de artifício. O que eles representam na tradição junina? É como se botasse esses fogos de artifício para acordar São João, tá? O povo diz que era para acordar São João na noite que se comemora o São João, né, gente? Então, lembrando também que esse ano, gente, ó, não vamos poder nem ter fogueira, nem vamos ter fogos de artifício. Mas por que, tia Bárbara? Porque devido à nossa pandemia que estamos vivenciando, né, do Covid-19, o que aconteceu? Como essa doença, ela atinge principalmente os nossos pulmões, o que é que vai acontecer? A fogueira, ela prejudica ainda mais, tá? E a pólvora dos fogos de artifício pioram a situação respiratória, ou seja, pulmonar. Então, para que evite que tenha ainda uma disseminação maior de pessoas que estejam dando entrada em hospitais, como na UTI, então esse ano foi determinantemente proibido tanto o uso de fogueiras quanto de fogos de artifício. Certo, gente? As bandeirinhas, para que elas servem essas bandeirinhas, tia Barra? Porque o povo decora a casa com as bandeirinhas, aquelas que a gente fez, lembram? Por quê? Porque essas bandeiras, eles fazem o quê? Retrata uma aparência da festa, mas o quê? Animada, criativa, colorida. Então, é por isso que geralmente a gente decora nossas casas tanto com bandeirinhas como também com balões. Só que esses balões, claro, sem o fogo, né? Então, essas foram um pouco das tradições juninas que a gente viu. Aí a gente vem também para o quê, gente? A quinta parte do nosso trabalho. Que qual é, tia Bárbara? A quinta parte do nosso trabalho. A quinta parte do nosso trabalho é vocês fazerem uma pesquisa também sobre essas tradições das festas juninas. Fogueira, balões, fogos de artifício e as bandeirinhas, tá, gente? Vocês vão falar mais do que tia Bárbara já falou, que tia Bárbara falou assim, bem por cima, porque tia Bárbara quer que vocês se aprofundem no trabalho, na pesquisa de vocês. Combinado? E além de tudo, vocês vão ter que fazer o quê? Lembra que tia Bárbara explicou que é para fazer o trabalho final numa cartolina? Então, na cartolina, vocês vão utilizar o quê? Para decorar o trabalho de vocês. Vocês vão utilizar bandeirinhas, podem desenhar balões, a fogueira e também os fogos de artifício. Se vocês encontrarem também outras tradições, também podem incluir no nosso trabalho, tá certo? Então, agora vamos lá falar do nosso assunto das plantas de ciências. Vamos lá juntinho? Tá? E a gente vai falar um pouquinho do que são essas plantas. Então, as plantas, como a gente sabe, são os vegetais que a gente se encontra distribuídos por todo o nosso planeta, né? Apresentando-se de forma, tamanho e de cores variadas, conforme a gente já viu quando a gente trabalhou em vegetação. Lembra que tem o quê? Árvores de médio e grande porte, né? Que tem a copa abundante de plantas. As outras são menores, né? Com poucas plantas. Então, gente, que a gente vê que alguns vegetais, eles não possuem flores, frutos e nem sementes, que é o exemplo das samambaias e dos musgos, tá, gente? Então, o que é que essas plantas, elas são o quê? Como nós, consideradas de seres vivos. Mas por que, tia Bárbara, a gente considera as plantas de seres vivos? Porque como nós e os animais e todos os seres vivos, é que a gente acontece. A gente tem as nossas necessidades. E nessas necessidades a gente faz o quê? A gente nasce,
a gente cresce, a gente se reproduz, a gente envelhece e a gente morre. Então, do mesmo jeito que os seres humanos e os animais acontece isso, nas plantas, tá, gente, dos vegetais, acontece a mesma coisa. Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver também, principalmente, o processo de fotossíntese. Mas, tia Bárbara, o que é esse processo de fotossíntese? Esse processo de fotossíntese é a parte em que a planta faz um processo que ela se alimenta sozinha, que a gente vai ver também. Então, vamos lá, começando sobre fotossíntese, né? Como diferente dos animais, porque nós, como animais, né, seres humanos pensantes, e os animais da floresta, da gente da casa, a gente precisa o quê? Fazer a nossa comida, né? Como também os animais, eles caçam para comer. Já as plantas não. As plantas, elas fazem sozinhas o alimento delas. Então, são consideradas de quê? As plantas são autótrofas. Por quê, tia Bárbara? Porque produzem o seu próprio alimento. Tá certo, gente? Então, que para quando elas produzem o seu próprio alimento, a gente chama essa nutrição dos vegetais de fotossíntese. Mas, tia Bárbara, como é que a gente vê essa questão da fotossíntese? Então, lembrando, gente, que não só os vegetais, mas as algas, tá, gente? E algumas bactérias, elas também são capazes de realizar fotossíntese, ou seja, produzir o seu próprio alimento, tá? Só que nas plantas, para que aconteça essa questão de produzir seus próprios alimentos, as plantas precisam de uma substância chamada de clorofila. Mas, tia Bárbara, o que é essa clorofila? Clorofila é a substância que dá aquela corzinha verde das plantas, gente. Quando a gente vê uma planta que ela não é verdezinha, pronto, então, por ela ser verde, ela possui o quê? Clorofila. Essa substância que dá a cor esverdeada às plantas, tá certo? Que também que ajuda a planta também a fazer o quê? O processo de fotossíntese, tá, gente? Então, a produção do alimento dessa planta, ela acontece na folha, que é exatamente onde tem a clorofila, tá? Que vai ajudar a absorver essa questão do quê? Da luz do sol para que aconteça o processo de fotossíntese. Porque, gente, além da clorofila, tá? A gente precisa para que a planta faça a fotossíntese. Luz solar, tá, gente? O gás, oxigênio, o gás que a gente respira, tá? Que é o oxigênio. As plantas também precisam dele para fazer a fotossíntese, tá, gente? Também precisa clorofila, luz solar, o oxigênio, tá, gente? E o que? Água, que ela também vai ter que nessa água, quando a gente molha lá a plantinha, que a água vai para a raiz da planta, ela suga a água, que nessa suga tem o que? Os sais minerais, que também precisam conter na hora para fazer esse processo de fotossíntese, tá, gente? Então, nas plantas, né, nessas folhas, a gente encontra pequenas aberturas que a gente não consegue ver, tá, gente? Não adianta vocês pegarem uma folha e tá procurando, não vai pegar, não vai ver. Pequenas aberturas que a gente chama de estômatos. O que é que esses estômatos faz? Ele faz as trocas dos gases. Como assim, tia Bárbara? Tia Bárbara não falou a vocês que para a planta fazer o processo de fotossíntese, ela puxa o gás oxigênio. Então, a planta, ela faz o quê? Respira através dos estômatos, ou oxigênio, tá? E quando ela se abre de novo, ela faz o quê? Libera o gás carbônico, tá certo, gente? Nesse processo de respiração. Agora, quando ela tá fazendo a fotossíntese, o que é que a planta faz? Ela abre os estômatos e pega o quê? Capta o gás carbônico do nosso ambiente, tá? Depois, quando ela passa pelo processo todo da fotossíntese, onde vem, ó, é a clorofila, e depois que passa pelos estômatos, que ela recebe os sais minerais e a luz do sol, quando o estômato se abre novamente da folha, ela libera o oxigênio. Por isso que a gente precisa, gente, das plantações de árvores. Por quê? Porque é como se ela filtrasse, tá? As plantas filtrassem o gás carbônico, que é o gás ruim pra gente, tá? Que são liberados pelos aqueles
combustíveis fósseis, que a Bárbara já falou para vocês, né? Os derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural. E o que é que acontece? Elas captam esse gás carbônico e libera para a gente o oxigênio, certo? Então, lembre-se, no processo de fotossíntese, a planta faz o quê? Ela suga o gás carbônico e libera oxigênio. Só que para que isso aconteça, ela precisa de quê? Luz solar, sais minerais, que vem da água, né? E a clorofila, que também vai ajudar nessa questão do processo da fotossíntese. Certo, gente? Aí agora a gente vai falar o quê? Da respiração e da transpiração das plantas. Mas, tia Bárbara, como as plantas respiram? Sim, porque como tia Bárbara falou, né? Elas são seres vivos que, como a gente, também se alimentam, que elas produzem seu próprio alimento, que tia Bárbara vai dizer que alimento é esse que ela produz durante a fotossíntese, né, gente? E também, como ser vivo, ela precisa respirar. Então, a planta, o que? Ela também respira, tá, gente? Então, para que ela consiga respirar, o que é que acontece? Depois de toda essa questão da fotossíntese, que tia Bárbara vai mostrar para vocês como é que acontece essa questão da fotossíntese toda certinha aí, tá? Tia Bárbara vai fazer um esquemazinho para mostrar a vocês. O que é que acontece? A planta, quando ela respira, geralmente, gente, é o seguinte, a fotossíntese, ela acontece tanto de manhã quanto à noite. Quanto de dia quanto à noite. Porém, o que é que acontece? Essa fotossíntese acontece melhor durante o dia. Mas por que, tia Bárbara? Por causa da luz solar. Lembra que tia Bárbara, quando a gente falou lá de energia, disse que o sol também fornece energia a gente para energia solar. Então, as plantas, quando têm contato direto com o sol, o que é que acontece? Ela capta aquela energia do solo e faz o quê? Tanto esse processo de fotossíntese, quanto ela consegue armazenar um pouco de energia, para que mesmo que o sol ele termine mais cedo, ela consiga terminar todo o seu processo de fotossíntese. Tá, gente? Então, a planta também capta a energia da luz solar e faz com que ela consiga transformar essa energia que ela captou para terminar o processo de fotossíntese, se não tiver luz suficiente para ela. Tá? Então, quando ela acaba esse processo de fotossíntese, o que é que vai acontecer? Quando ela vai respirar, ela faz o inverso. Quando tia Bárbara disse que as plantas fazem fotossíntese, tia Bárbara disse o quê? Que elas captam do ar o gás carbônico, né? A gente, captou o gás carbônico e quando elas soltam, ela libera o quê? Oxigênio. Quando as plantas respiram, o negócio é inverso. Ou seja, parte do oxigênio que ela libera para a gente no ar, depois do processo de fotossíntese, ela utiliza para respirar. Ou seja, como a gente, ela também faz a mesma coisa. Respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Por isso que não é recomendado a gente ter plantas dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, se for um ambiente muito fechado. Por conta dessa questão também da liberação do gás carbônico. Por quê, tia Bárbara? Porque o gás carbônico não é bom para a nossa saúde. Então, junto com as plantas, elas liberando gás carbônico durante a noite, né? Porque a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, acaba que transformando a casa um lugar só de gás carbônico. A gente não vai conseguir ter aquela troca de oxigênio e gás carbônico. Entenderam, gente? Então, repetindo, quando a gente faz a planta faz fotossíntese, ela faz o quê? Ela tira da atmosfera o gás carbônico e libera o oxigênio. Quando a planta ela tá respirando, ela faz o quê, gente? Ela capta parte do oxigênio dela que ela liberou no meio ambiente, né, na atmosfera, e solta também, como nós, o gás carbônico. Certo, gente? Então, a transpiração da planta. Como é que acontece essa transpiração da planta, tia Bárbara? Da mesma forma, usando o quê? Os estômatos. Lembram quando a gente aguou lá a plantinha que coloca água na planta? O que é que vai acontecer? Ela vai fazer o quê? Ela sugou aquela água que ela precisou para realizar o processo de fotossíntese. Só que às vezes a planta sugou tanta da água pelas suas raízes que não é necessário.
Então, ela não pode acumular aquela água nela. E o que é que ela faz? Ela começa a transpirar. Então, ela coloca essa transpiração da água, que ela vai liberando também a água para o nosso meio ambiente, né? Para a nossa atmosfera, através também da abertura dos estômatos da folha. Porque da mesma forma que a gente transpira, a gente faz o que? A gente fica suado, é como se a planta estivesse também fazendo isso. Só que a gente faz pela nossa pele. E as plantas fazem pelas folhas através dos estômatos. Tá certo, gente? Então, agora, tia Bárbara vai montar um esqueminha aí para mostrar a vocês, tá? E tia Bárbara vai falando para explicar como é que vai acontecer esse processo, tá? Da fotossíntese, do primeiro ao último, o que é que acontece para todo esse processo funcionar. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Na primeira, para ocorrer a fotossíntese, o que é que acontece? Os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as folhas. Tá, gente? Então, tá aqui, ó, vocês conseguem ver, tá? Na primeira setinha que tem o numeral 1. Quando tem aí o número 2, é por meio das plantas, das folhas, que a planta absorve o gás carbônico do ar. Ou seja, através de onde? Dos estômatos, né? Então, como tia Bárbara falou, elas puxam da atmosfera o gás carbônico para fazer esse processo da fotossíntese. E depois, o 3, com a luz solar, o que é que acontece? A fotossíntese, tá, gente? Quando tem o número 4 aí, é o resultado dessa fotossíntese. O que é o resultado dessa fotossíntese, gente? É o quê? O fornecimento do alimento dessa planta, que é o quê? A formação de um açúcar, que ele se chama a glicose, tá? Que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. E por último, a glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. Tá bom, gente? E como tia Bárbara já falou, né? Ele precisa de quê? De sais minerais, gás carbônico, água e a luz solar para que aconteça. Tá certo? Pronto, gente. E agora a gente viu todo esse esquema aí. E a Bárbara vai mostrar para vocês agora essa questão da fotossíntese na própria planta. Tá bom? Tia Bárbara tem uma planta aqui na casa dela, que ela é da cor verde, tudinho. E tia Bárbara vai explicar para vocês o que é que acontece, tá? Através dessa planta, esse processo da fotossíntese na própria planta. Tá bom? Então, agora, vamos lá pro quintal de tia Bárbara pra gente ver essa planta. E tia Bárbara vai mostrar pra vocês toda essa questão da fotossíntese. Vamos junto? Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, tem duas plantinhas, mas a gente vai centrar nessa daqui que é verde, tá? Porque é nela que a gente encontra o que tia Bárbara falou que dá a cor verde às plantas, que é o quê? A clorofila, tá, gente? E essa cor verdezinha aqui da planta que a gente chama a substância de clorofila. Então, o que é que acontece? Quando a gente agua a água ou quando tem a chuva, que no caso foi o que aconteceu aqui nessa planta, tá? A gente vai molhar ela aqui, que vocês não dá para vocês verem a raiz da planta, que tá aqui por baixo do caule, tá? Aqui debaixo dessa areia, dessa terra, o que é que vai acontecer? Essa planta, quando é molhada, ela suga essa água junto com os sais minerais a partir do caule. Então, o que é que acontece nesse caule? Ele distribui para aqui, para as plantas, toda essa questão, tanto da água quanto dos sais minerais. E o que é que acontece? Com a luz do sol, que vocês estão vendo que tá claro, acontece todo esse processo da fotossíntese. Então, aqui na folha da planta, como tia Bárbara falou, tem o quê? Os estômatos, que não adianta, mesmo que tia Bárbara aproxime aqui a câmera de vocês não vão conseguir ver os estômatos, porque são pequenas aberturas que abrem e fecham nas plantas para fazer o quê? No processo de fotossíntese, elas sugam o gás carbônico da atmosfera e solta para a gente o oxigênio. Mas quando a planta ela está respirando, o que é que ela faz? Ela usa parte do oxigênio que ela fez, que liberou para a atmosfera, para respirar. E como ela vai liberar também a mesma coisa, o gás
carbônico. Tá certo, gente? Gente, então, o que foi que a gente viu aqui hoje, né? Vamos fazer um resumão. Primeiro, na parte do São João, a gente viu que as tradições juninas, que foi o que a Bárbara trouxe, a fogueira, os balões, os fogos de artifício e as bandeirinhas, né? Que a gente faz o que? A fogueira, e como a tia Bárbara já disse, a fogueira e os fogos de artifício esse ano estão proibidos, né? Devido à pandemia, porque como a tia Bárbara já falou, esse vírus atinge os nossos pulmões e com a questão de fogos a partir da pólvora e da fogueira, da fumaça, piora essas pessoas que já estão doentes, então está sendo proibido. Tá bom? As bandeirinhas para decorar, né? E os balões que já são proibidos há muitos anos no Brasil por causa das queimadas, né? De incêndios. E a gente viu também agora em ciência as plantas, que assim como nós são o quê? Seres vivos que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem, né, gente? E que elas são produtoras do seu próprio alimento, que elas são chamadas de plantas o quê? Autótrofas, porque produzem seus próprios alimentos. E que alimento é esse que a planta faz quando ela faz o processo da fotossíntese? A glicose, né? Que faz o quê? Ela libera para toda a planta, para que essa planta se alimente, né, da glicose. E que para esse processo de fotossíntese aconteça, o que é que a planta precisa? Luz solar, água, sais minerais e o que, gente? Quem sabe? Muito bem, gente. E a clorofila, que é aquela coisinha verde, né? A corzinha verde das plantas. Para que as plantas captem da atmosfera o gás carbônico, para que faça esse processo da fotossíntese, entra por onde, gente? Pelas folhas da planta, onde tem pequenas aberturas que abrem e fecham, que a gente chama de estômatos, que elas capturam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Já quando as plantas vão respirar, assim como nós, elas pegam o quê? Captam o oxigênio na atmosfera e libera o gás carbônico. Certo, gente? Então, o nosso conteúdo foi esse, tá? Qualquer dúvida, como você já sabe, a gente tira no nosso Google Meet, tá, gente? E agora a gente vai para a nossa atividade maker, que tia Bárbara vai ensinar vocês a fazer uma decoração com balões, tá, gente? Para vocês colocarem junto com aquela bandeirinha, daquelas bandeirinhas que tia Bárbara fez aqui com vocês na segunda-feira. Não é um balão convencional, então, gente, não estranhe. É uma forma diferente de fazer um balão, tá? Que é mais fácil, fica colorido e bonito da mesma forma. Tá certo? Então, agora vamos embora lá para a nossa aula maker, ouvindo uma musiquinha de São João. Vamos lá! Bom, gente, para a nossa aula maker, para fazer o balão, tá? A gente vai precisar desses materiais aqui. Tesoura, lembrando sempre sem ponta, tá? Um lápis, grampeador, régua e, ó, papéis coloridos, tá, gente? Mas, tia Bárbara, eu não tenho papel colorido. Pintem, peguem um branco qualquer aí, ou de papel de jornal, gente. Pintem, faça como vocês quiserem, usem a criatividade de vocês. Tia Bárbara, não tem um grampeador, usem cola, também dá da mesma forma, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer nessas folhas coloridas, a gente vai fazer o quê? Tiras. E essas tiras, elas precisam ter uma 19 centímetros, tá, gente? E o balão, como ele vai precisar de tiras, eles vão ser umas tiras, uma menor do que a outra. Então, são tiras, uma que vai ficar no meio de 19 centímetros, tá? Vocês marcam aqui o 19 centímetros na régua. A outra vai ter que ser de 22 centímetros, outra de 24 e outra de 26 centímetros, que a Bárbara vai deixar todas as anotações aqui embaixo no nosso vídeo. Certo? Então, vamos lá, mão na massa, tia Bárbara vai fazer aqui para mostrar a vocês como é que é para fazer essas tiras, certo? Então, a primeira tira central, tia Bárbara vai fazer aqui, ó, de vermelho.
Então, a primeira tira vai ter que ser o quê? Ter 19 centímetros. Então, a gente vai pegar a régua com lápis, tá, gente? Não precisa ser muito grossa. Pega e coloca aqui, ó, 19 centímetros, tá? E a Bárbara já marcou 19 centímetros. Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou cortar. Só que, peraí, tia Bárbara vai passar aqui um traço embaixo, porque senão vai sair toda troncha a tira. Então, ó, risquei aqui, tá, gente? Aí, agora, 19 centímetros. Vou cortar bem rapidinho aqui pra vocês verem como é que a gente vai ter que fazer também as outras, tá bom, gente? Ó, 19 centímetros. Cortei, ó. 19 centímetros, essa aqui vai ficar no meio, tá? Do mesma forma, a gente vai fazer agora. Tanto a de 22 quanto a de 24 e a de 26 centímetros, certo, gente? Então, quer dizer, no caso, uma não, são duas. Essa daqui é só uma que fica no meio. Agora, as de 22, 24 e 26 centímetros precisam ser duas de cada cor, tá certo? Então, vamos lá, a tia Bárbara vai cortar e volta pra mostrar a vocês. Vamos lá? Bom, gente, agora, ó, as tirinhas já cortadas, tá? Como a tia Bárbara falou, tá, gente? Duas de cada, ó. Duas laranjas, duas amarelas, duas azuis. E a de 19 centímetros, que é a do meio, fica sozinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar aqui a do meio e vai botando da menor para a maior. Então, a menor aqui, no caso, é a azul, ó. Vai botando aqui a azul. Aí depois vem a amarela, tá vendo? E depois, ó, a laranja. Ó como é que fica. Tá vendo, gente? Da menor para a maior. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai acertar bem direitinho aqui em cima, certo, gente? Para não ficar troncho. E vai, ó, grampear ou colar. Quem não tem grampeador, usa cola. Ó, grampeei. Dá pra vocês verem aí? Pronto, ó. Aí o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa do outro lado. Azul, tá, gente? Mesma cor. Amarelo e laranja. Aí, ó, grampeia de novo. Ou você já pode deixar para grampear quando fizer tudinho assim, ó. Aí agora, o que a gente vai fazer? Quando ficarem assim, ó, a gente vai fazer o quê, ó? Vai pegar a central, que é a vermelha, no meu caso aqui, né, ó. Tá vendo, gente? E vocês vão unir todas elas aqui, ó. De ponta com ponta, ó. Deixa eu ter a Bárbara aí mostrando a vocês. Estão vendo como é que vai ficar? Ó. Amarela. Tá vendo? E agora o laranja. Feito isso, vamos ou colar ou grampear novamente, ó. Tá vendo, gente, o balão como é que fica? Aí, o que é que vocês vão fazer para prender esse balão? Pode ser na bandeirinha ou no telhado de vocês, eu não sei onde é que vocês querem fazer. Vocês vão pegar pode ser a tesoura, um lápis, uma caneta. E só vão fazer o que, gente? Ó, abre um furinho aqui, ó, no meio, tá? Ó. Deixa eu ver se a Bárbara consegue aqui com o lápis. Ou também a gente pode usar, gente, um furador, tá? Um furador de papel, que é muito também quem tem em casa. Pronto, ó. Feito o buraquinho. Pronto, gente, ó. Feito o buraquinho, vocês vão fazer o quê? Vai passar aqui dentro desse buraco ou um barbante, ou uma linha, o que vocês tiverem que dê pra passar aqui e vocês vão pendurar. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo, gente? É um balão diferentezinho, pra gente fugir daquele tradicional, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade hoje, tá? Um beijo enorme e até amanhã. Não esquece, tá, de marcar a atividade do balão no nosso Instagram, tá? Ou mandar para o número de Tia Messia. Um beijo!
Tchau, tchau!